Olha, a licitação do lixo de Aracaju é uma novela, para não dizer uma piada. Está na mira do Ministério Público do Estado, como a gente já vem dizendo aqui desde anteontem. Na sessão de hoje do Tribunal de Contas, o assunto também foi tratado. Você vai acompanhar agora o que disse o Procurador de Contas, o João Augusto Bandeira de Melo, sobre a tal licitação do lixo na capital. O mais importante, eu acho, que a Insurb tem que tomar todas as providências, certamente esperamos que tome todas as providências, no sentido de que essa transição seja o mais eficiente possível, ou seja, que a população não seja penalizada, que a empresa contratada seja verificado que se a empresa contratada tem efetivamente total condição de exercer o contrato e que o exerça de maneira eficiente, sem nenhum tipo de turbulência, sem nenhum tipo de falta de eficiência, que a coleta de resíduos sólidos seja feita tecnicamente de acordo com as condições previstas no edital. Esse acho que é o mais importante nesse momento, que é a questão imediata da próxima terça-feira, e no mais que o tribunal e os órgãos de controle possam verificar toda a lisura e legalidade do processo, como aliás já estava, digamos assim, na ordem do dia de ser feito. Na questão da licitação, alguns pontos do edital, né, que inclusive a empresa que também concorria a esse contrato, coloca como que não foram cumpridos pela empresa Torre, exemplo da frota, né, o tempo de uso dessa frota, entre outros itens. Bem, isso é uma matéria que está posta ao tribunal, e aí uma matéria de fato. Aí temos que analisar toda a cadeia, digamos assim, primeiro das prorrogações, a justificativa das prorrogações de prazo, e também qual a frota que será colocada à disposição do serviço de coleta de resíduos na próxima terça-feira, e se essa frota atende ou não ao edital. Aí, nesse ponto, vai ser uma matéria de fato que será averiguada ao longo, digamos assim, ao longo dos próximos dias. A Insurb ela já foi oficiada para prestar esses esclarecimentos? Bem, o que eu posso afirmar é que a Insurb tem conhecimento. Os últimos processos chegaram aqui no tribunal ainda essa semana, pouco mais de 48 horas, então não sei se já deu tempo de operacionalizar a ciência oficial da Insurb, mas temos conhecimento que a Insurb sabe dessas questões, e temos certeza que vai agir até de ofício para que essas questões possam ser devidamente respondidas. O que nos preocupou é de que a empresa Acavo alegou que a empresa Torre não teria condições de desempenhar o serviço, mas aí o que o Ministério Público entendeu que a providência seria instar a Insurb para que somente dê a ordem de serviço se ficar caracterizado que a empresa contratada tem plenas condições de operar. E aí não é só dar a ordem de serviço, mas fiscalizar e cuidar. Até, inclusive, pedimos no nosso espaço que fiscalize o serviço em tempo real, coloque as equipes da Insurb na rua, para verificar se o serviço está sendo bem feito. Ao tempo que também pedimos ao tribunal que a coordenadoria de engenharia do tribunal fiscalize também como o serviço está sendo realizado, para ver se ele atende operacionalmente às demandas da população e ao que prevê no edital. O que só me chama a atenção é que apenas criaram essa tal preocupação 5 meses depois, em Tribunal de Contas. Mas olha, antes tarde do que nunca, né? A gente espera que de fato o tribunal cumpra com o seu papel, com a sua prerrogativa. A nossa equipe de reportagem também foi em busca daquilo que disse, ou que poderia dizer, o conselheiro Carlos Pina. Ele não quis gravar a entrevista, mas você vai ver o que disse o conselheiro Carlos Pina na própria sessão do Pleno do TCE aos demais conselheiros. Acompanhe. Questão de quórum fica para a próxima sessão, então. Agora, eu devo a Vossa Excelência e ao egrégio plenário, ao egrégio procurador, uma explicação. Eu atrasei porque estava recebendo a visita de partes, um assunto que é momentoso, que é a questão do lixo de Aracaju, relativamente ao qual eu recebi... É momentoso, é tormentoso. É tormentoso. Eu recebi
partes, a Insurb de uma parte e o advogado constituído pela CAB de outra parte, e dissemos que não teria condições de apreciar esse assunto hoje, apesar das urgências que são manifestadas de uma parte e de outra, porque recebi ontem um alentado parecer do Dr. Bandeira de Mello relativamente a esse assunto. Pois é, vamos aguardar de fato. Olha, a reportagem completa você vai acompanhar logo mais à noite no Jornal do Estado com a volta aos trabalhos do grande amigo Gilvan Fontes, tá? O bom jornalismo que a TV Atalaia pratica mostra que devemos ouvir os dois lados dessa mesma moeda. E mais uma vez ouvimos, dando voz, dando espaço, o espaço necessário ao presidente da Insurb, Luiz Roberto Dantas, para falar um pouco sobre essa situação envolvendo esse novo capítulo que envolve o edital do lixo. Pode soltar. O vereador Elber Batalha se manifestou, né, como homem público e tem essa prerrogativa. Agora, também teria a prerrogativa de procurar antecipadamente a Insurb, como vereador, como representante do povo, para saber realmente o que é que ocorreu dentro da nossa licitação, que não foi contestada em nenhum momento por qualquer tipo de órgão de controle. Apenas há uma decisão de início das atividades a partir do dia 17 de julho, no lote 1, como aconteceu também, né, de forma similar no lote 3. A empresa assinou o contrato e pediu prazo para mobilização, para adequação, e somente no dia 2 de julho que a BTS iniciou seus trabalhos. Então, não existe nenhuma irregularidade, toda a documentação foi entregue no Ministério Público Estadual, no Tribunal de Contas. Nós estamos aqui abertos para qualquer tipo de fiscalização. É bom lembrar à população de Aracaju que a CPI ela limitou-se a apurar os contratos de 2010 até 2016. Em nenhum momento foi conversado, ou foi pleiteado, ou foi protocolado qualquer pedido em relação ao contrato de 2017. Existe alguma possibilidade de a Insurb suspender o processo licitatório? De jeito nenhum, de forma alguma. Nós já notificamos previamente a CAV, com 30 dias de antecedência, e mais, o contrato poderia ser rescindido a qualquer momento sem notificação, porque é um contrato emergencial. Nós notificamos, mesmo assim, com 30 dias de antecedência a CAV, até para preservar a transição dos trabalhadores de uma empresa para outra, se for o caso, e já informamos a CAV que ela encerra suas atividades nesse lote 1, até porque a CAV trabalha ainda aqui na Insurb, no que se diz respeito à poda de árvores. No lote 1, nós estaremos encerrando o contrato dia 16 e dia 17 de julho inicia a nova empresa, que é a empresa Torre. Vem aqui. Aqui. Vamos ter uma conversinha olho no olho. Eu fico vendo o presidente da Insurb, meu querido amigo Luiz Roberto, fazer essas declarações e a sensação que tenho é que estamos falando de assuntos distintos e que todos nós aqui fazemos parte de um complô contra a atual administração. O fato é o seguinte, viu? Essa turminha da Prefeitura de Aracaju, na verdade, não gosta de ser contrariada e tenta, por aí, desqualificar o trabalho que realizamos aqui no Sistema Atalaia de Comunicação. Mas aí, eis que surge o Ministério Público Estadual para, digamos assim, abalizar o que dissemos aqui no Balanço Geral Sergipe. Se não, vejamos. O promotor Francisco de Lima Júnior certamente não iria abrir o inquérito para investigar mais este escândalo se não tivesse algum indício de irregularidade. O fato é que o presidente da Insurb tenta, muitas vezes, e nesse caso totalmente, justificar o injustificável, e eu vou tentar explicar o porquê. Veja bem, preste atenção, tá? Ainda que houvesse, digamos assim, a possibilidade de conceder prazo de 30 ou 60 dias para a mobilização e adequação de frota, como alegado pelo presidente da Insurb, esse prazo já teria vencido, uma vez que, como dito,
da data de celebração do contrato, que, diga-se de passagem, em 21 de fevereiro até a presente data, já se passaram mais de 150 dias. Gente, para afastar o cumprimento de uma obrigação expressa relativa aos veículos e equipamentos que servirão à prestação dos serviços, o presidente da Insurb teria o dever de justificar, com base em elementos de fato técnicos e jurídicos, o motivo que o levou a excepcionar a regra. Além do mais, em nenhuma hipótese, o presidente da Insurb poderia excepcionar o cumprimento do contrato, determinando a execução dos serviços como previsto no edital, se isso causasse prejuízo aos cofres públicos. Se tivesse iniciado a execução dos serviços no prazo previsto no contrato firmado, ao invés de manter o contrato emergencial, a Insurb teria economizado aproximadamente R$1,5 milhão de reais. Você ouviu isso? Teria economizado R$1,5 milhão de reais. Aí é onde está a tal cereja do bolo. Olha, tomara que o MPE, que o Ministério Público, faça a sua parte. Sabe por quê? Porque nós aqui estamos fazendo a nossa. E assim seja. Você vê como são as coisas, né? Enquanto essa palhaçada do lixo não acaba, tá? Essa novelinha de péssimo gosto de quinta categoria, quem é que sofre? É a população. Você vai ver agora a situação do lixo na Avenida Quirino, aqui em Aracaju. Olha essa imagem, hein? A segunda moradora, há 6 dias que o caminhão do lixo não faz o recolhimento. Diga aí, é ou não é para ficar indignado? Hein? Com esta palhaçada que não tem um cristão, não tem macho nesse estado que ponha fim nesse circo, nesse picadeiro montado que pelo visto, só interessa a alguns, não é? A gente está acompanhando isso de perto. Não brinque não, eu dou nome aos bois, viu?